pessoal. Então, boa tarde, né? Que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos. Então, o objetivo hoje é falar um pouco, né, sobre essas questões que, no contexto do Setembro Amarelo, é bastante importante. Então, nós recebemos aqui hoje a Nicole, a doutora Nicole, e ela vai falar um pouquinho para a gente. O objetivo do bate-papo hoje é entendendo e significando os pensamentos negativos. Vou colocar o óculos. Bom, então, a gente acredita, né, que esse tema é bastante importante, principalmente considerando o contexto de Setembro Amarelo, né, meios de conscientização de prevenção ao suicídio. Hoje nós vamos falar, na verdade, de saúde mental, né, que é um pilar fundamental para a nossa saúde e qualidade de vida. Então, o bate-papo vai ser dividido em duas partes. A primeira, farei algumas perguntas para a Nicole, e no segundo momento a gente abre, então, para perguntas de vocês, que vocês tenham interesse de conhecer mais. Então, o bate-papo vai ser gravado, né? Alguns colegas não conseguem estar aqui no período de trabalho, né? Então, tem essa dificuldade, então nós vamos gravar, a doutora Nicole autorizou. Então, para falarmos um pouco, né, do impacto dos nossos pensamentos, então a gente tem aqui a doutora Nicole, que é psicóloga, especialista no assunto, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, na verdade ela vai falar um pouquinho, né? Mas antes, uma pergunta-chave que a gente pensou em falar aqui seria: quem controla a sua mente? Você ou seus pensamentos? Essa pergunta-chave foi uma pergunta de um bate-papo, né, de uma aula bônus que eu assisti, de um curso externo da Katia Porto, que a Nicole esteve lá e foi a partir disso que eu a conheci. E convidei ela está aqui hoje, né, Nicole? Então, Nicole, poderia contar um pouco sobre a sua trajetória, né? Como você veio parar aqui no Brasil, vocês vão ver que ela não é brasileira, tem um sotaque gostoso de ouvir, dos Estados Unidos. Então, ela vai falar um pouquinho. Fica à vontade. Hello. Tá para ouvir? Tem que estar muito perto, mas vamos lá. Então, vamos começar com: se eu cometer qualquer erro de português, eu acho que está tudo bem, né? Com certeza. Então, eu sou dos Estados Unidos, né, como a Sandra falou, e eu vim para o Brasil quando eu tinha 17 anos para fazer um intercâmbio de 1 ano. E amei o Brasil e eu voltei. E quando eu voltei é quando eu fiz faculdade de psicologia. E depois da faculdade de psicologia é quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a trabalhar com neuroimagem e os efeitos que trauma, maus tratos têm no cérebro de crianças e adolescentes. E eu comecei a também trabalhar no consultório com TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Engraçado que é dos Estados Unidos, Terapia Cognitivo-Comportamental. E eu me identifiquei muito com como as sessões estão estruturadas, né, dentro do TCC, que é uma coisa que é muito sobre os pensamentos, que eu acho que a gente não dá, né, a devida importância para o que passa pela nossa cabeça todos os dias, que afeta o nosso comportamento. Bom, eu acho que vale a pena comentar um pouco, né? As pessoas que me conhecem, para estar muito alto. Não, tá bom? O pessoal da biblioteca, né, me conhece aqui no dia a dia. Eu acho que eu tenho uma experiência com essa parte da TCC, mas antes mesmo disso, em 2013, minha mãe faleceu, né? Em 2012, eu também tinha terminado o mestrado, então eu estava numa fase bem frágil, assim, né? Emocionalmente. E aí veio o falecimento da minha mãe,
E eu tive acabei desenvolvendo um quadro depressivo, né? Tive que tomar remédio por uns 3 anos, fiz terapia. Na época, eu acabei fazendo psicanálise. E fiz por uns 3, 4 anos, talvez até um pouco mais. Assim, me ajudou, né, a superar tanto a depressão, como também outras situações que às vezes a gente acha que, né, não tem tanto impacto na nossa vida, mas que acabou resolvendo, né. Depois, a gente teve a pandemia, né, eu tinha meu filhinho pequeno, e aí todo mundo viveu aquele caos, né, foi caótico para todo mundo. Mas com ele pequenininho eu também fiquei, assim, né, foi bastante desafiador. Então, no final, antes um pouco da gente voltar para o presencial, eu senti que eu precisava dar uma atenção ali para a minha saúde mental, e aí eu voltei para a terapia, e aí comecei a fazer a TCC, né, terapia cognitivo comportamental. E eu estou falando isso porque a gente fala muito pouco disso no ambiente de trabalho, né? Então a gente tem a tendência de não comentar certas coisas, né? Mas eu acho que realmente foi um período difícil, né? Com certeza, mas faz parte do que eu sou hoje, né? E eu acho que a gente reconhecer isso e falar sobre isso quando necessário, eu acho que isso pode nos fortalecer. Então, estou falando aqui, né? Porque realmente eu vivi isso e é uma coisa que a gente pode superar. E a TCC, eu acho que foi um divisor de águas na minha vida. Eu gostei muito de fazer psicanálise, mas a TCC realmente, eu percebo que o impacto é muito maior. Então, assim, uma das perguntas que eu queria te fazer é justamente como, né, você já falou um pouquinho, né, da TCC, sobre a questão dos pensamentos. E se você puder falar um pouquinho, né, da diferença dela para a psicanálise. Na época eu procurei o TCC justamente porque eu queria algo mais prático. Eu queria uma coisa que fosse mais rápida, né? Eu tinha um filhinho de 2 anos que eu precisava lidar com aquilo o mais rápido possível. E no final das contas foi isso que aconteceu. Hoje eu continuo fazendo terapia, eu estou em manutenção, uma vez por mês eu faço. Tipo, na academia, né? Então, o Pilates eu faço toda semana, 2 vezes por semana. E a terapia eu faço uma vez por mês. Então, acho que para mim ajuda bastante. Então, se puder falar um pouquinho da diferença delas. Claro. Então, eu acho que primeiro eu queria falar que é muito importante a gente falar sobre saúde mental, né? Quanto mais a gente fala, mais conhecimento que a gente adquire e a gente, né, consegue procurar soluções. Mas todas as abordagens dentro da psicologia têm a sua função, mas TCC é bem mais prático no sentido de como tudo isso que te afetou na infância, na adolescência e tudo isso, o que sobrou agora. Porque de onde aconteceu, por que aconteceu, isso, ok, eu não posso mudar isso, eu não posso mudar a minha infância, eu não posso mudar a minha adolescência, mas o que eu posso mudar é o que ficou hoje comigo, né? Então eu acho que é isso que a gente diz que é mais rápido. Eu não sei se eu acho que é mais rápido, é mais o que está comigo hoje e o que eu posso fazer sobre isso hoje. Porque senão, se eu fico só mergulhando no passado, fica uma coisa que não tem como eu buscar soluções, né? Mas o pensamento, a TCC enxerga. Tá fazendo um barulho ali? Não? Tá tudo bem? Muito obrigada. E TCC enxerga os pensamentos como algo que, por exemplo, o TCC fala: situação não causa reação. Que a gente normalmente acha que situação, tipo, alguém falou algo para mim, então isso me fez reagir de uma certa forma. TCC não enxerga dessa forma. Enxerga que situação gera pensamento automático, pensamento disfuncional, pensamento negativo, como a gente quiser nomear isso. E isso gera
reação, comportamento ou emoção. Eu gosto de dar o exemplo de, se fosse que situação causa reação, todo ser humano agiria igual diante de todas as situações. Então, quebrou esse vaso aqui, vamos supor, 5 pessoas estão aqui e as 5 pessoas vão responder de forma diferente. Algum vai começar a gritar, alguma pessoa vai começar a chorar, outra pessoa vai falar, ah, quebrou, quebrou. Isso é por causa dos pensamentos que vêm sem a gente perceber. Então, o TCC fala pra gente, vamos olhar para o que está entre a situação e a reação. E eu me lembro que no curso, você usou uma metáfora, né, falando sobre os pensamentos disfuncionais, né, você já explicou um pouquinho para a gente agora, serem tijolinhos, né, e que na medida, ao longo da nossa vida, a gente vai construindo uma parede, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre essa metáfora e como que isso, no dia a dia, a gente consegue perceber isso, né. Sim. Então, dos tijolos, né, que eu usei, o que eu quis dizer com isso? Que os pensamentos automáticos, de novo, para resumir essa palavra, eu vou falar pensamentos negativos. Cada vez que a gente tem um pensamento negativo, por exemplo, quebrou, eu barrei no vaso e caiu. Se começa na minha cabeça, eu sou burra, por que eu faço isso? Eu sempre quebro os vasos, ou enfim, cada vez que esse pensamento vem, ele vai ficando mais forte, né? Ao longo de anos, ao longo da nossa vida. Enquanto a gente não começa a construir, tirar dessa parede aqui, que já está sendo construído toda vez que eu tenho um pensamento negativo, eu tenho que tirar daí e colocar em outra parede para eu começar a construir algo que é mais realista, né? A gente não quer trocar os pensamentos negativos por pensamentos positivos, no sentido de, eu nunca quebro nada, eu sou ótima, nunca erro. Isso não existe. Eu falo para trazer para pensamentos realistas. Por exemplo, quebrei o vaso. Não gostei que eu quebrei o vaso. Próxima vez eu vou deixar a mesa mais para cá. Trazer para um lugar mais realista, em vez de um lugar de eu sou horrível, né? Então, cada vez que a gente vai ressignificar isso, a gente tira do tijolinho da parede do disfuncional, negativo, e a gente vai construindo um outro lugar. Eu me lembro que você falou sobre, às vezes a gente tenta usar estratégias de afirmações, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando eu era adolescente, eu participava da missa e tal, e uma vez eu lia com frequência, às vezes, as leituras, e teve uma vez que lendo a leitura do dia, derrubei o microfone. A partir desse dia, nunca mais eu peguei no microfone, né? Isso, por exemplo, hoje, hoje assim, todas as vezes que eu tenho que falar em público, todas as vezes que eu tenho que pegar no microfone, eu me lembro daquilo. Então, hoje, por exemplo, depois de fazer, acho que a terapia, a TCC me ajudou bastante nesse sentido, né, de superar algumas coisas que só estavam na minha cabeça, né, não era real, eram realmente pensamentos disfuncionais, né, que eu acreditava que isso iria se repetir novamente se eu fosse fazer alguma apresentação, né. Então, nesse sentido, durante muito tempo, essa barreira, essa parede estava muito longa, muito grande, né? Eu não conseguia superar. Eu só consegui fazer algumas coisas realmente a partir da terapia, né? De me conhecer melhor, de como eu lido com certas situações. Então, eu acho que é bem, assim, libertador, né? Quando a gente consegue lidar com isso. Sim, e só para continuar no seu exemplo, rapidinho, muitas vezes a gente olha para os pensamentos ou se faz consciente deles
quando a gente vai evitando, né, o nosso comportamento já mudou. Então, por exemplo, você evita pegar o microfone, você evita fazer o que a gente está fazendo aqui. Então, é só a partir, às vezes, do comportamento que a gente começa a falar, o que está aqui dentro, né? Mas uma coisa que eu queria te falar é que os pensamentos são reais. Porque o que você está vivendo, o que você está vivendo é real, né? Porém, está distorcido da realidade, né? Porque está baseado numa situação que aconteceu no passado e que não necessariamente vai acontecer agora. Mas a gente precisa constantemente lembrar da gente disso. Então, por exemplo, hoje não é aquele dia na sua adolescência, hoje é um dia diferente. Se eu derrubar o microfone, obviamente eu não ficaria feliz. Ao mesmo tempo, isso não significa que eu sou burra, ou enfim, exato. Então é mudando o que significa, porque isso que causa bastante um comportamento de esquivar ou de, né, não querer mais pegar no microfone. É que a gente acha que isso significa que somos burras ou enfim. E isso acaba gerando um outro comportamento, né? E aí, por exemplo, hoje, né? Por exemplo, quem viu a apresentação no final do ano, né? Me senti tímida. Então, hoje eu acho que eu estou um pouco mais confortável, né? Então, eu estou construindo outros tijolinhos, né? Então, por exemplo, se eu tiver que fazer isso de novo outra vez, talvez seja mais fácil. Então, é isso. Eu acho que por isso que eu gosto muito da abordagem do TCC e realmente faz muito sentido para mim. E uma outra coisa que eu marquei aqui, né? Esses pensamentos, né, disfuncionais, negativos, eles são um fator de risco, né, significativo para o desenvolvimento de várias síndromes relacionadas ao trabalho, né? Ou mesmo tem algumas pessoas aqui que são estudantes, né, também que podem passar por isso. Mas não só consequências do trabalho, né? Tais como síndrome de burnout, esgotamento profissional, síndrome de ansiedade generalizada relacionada ao trabalho, transtorno depressivo, né, depressão, síndrome do impostor. Então, essas são as mais comuns, né, Nicole? E aí eu queria que você comentasse um pouco para a gente, né, se você poderia nos ajudar a identificar, né, esses sinais que podem servir de alerta para a gente perceber que a gente não precisa chegar numa situação, né, caótica, né? Antes, alguns sinais podem nos alertar e a gente pode procurar ajuda ou, de repente, realizar algumas estratégias que nos façam, digamos assim, ter esse autocontrole, esse equilíbrio emocional. Eu acho que é um pouco do que eu falei agora, que é muitas vezes algo precisa se tornar comportamental ou tem que ter alguma consequência, né, grande para a gente olhar mais para dentro. E isso é algo que eu gostaria muito de passar para as pessoas, que vamos olhar para dentro antes que vire algo, né? Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo de psoríase, né, do corpo. Muitas vezes, psoríase, aquela do... né, o corpo fica mais... muitas vezes isso tem várias pesquisas falando, né, que isso pode ser por causa de não tratar ansiedade, estresse, não somente isso, obviamente, mas isso é um fator que pode ser correlacionado. Então, muitas vezes a pessoa olha e fala, oh não, tem algo na minha pele, agora virou algo aqui fora que eu consigo enxergar, e isso sim eu vou então buscar ajuda. Então, nosso trabalho é a gente tentar prevenir que chegue nesse ponto, né? E isso vem através dos pensamentos, de olhar. Então, por exemplo, dando um exemplo no trabalho. Vamos supor que eu estou no trabalho e tem uma reunião. E dentro da reunião, o chefe fica olhando bastante para mim, falando que pontos para melhoria. E uma pessoa aqui, por exemplo,
sai da reunião triste. Por que eu tô triste? Eu tô triste porque ele me apontou. Tá, mas por que necessariamente ele apontar coisas de melhorar me faz triste? Não é uma linha reta. Então, o que me fez triste? Porque está falando então que eu não faço o meu trabalho bem. Isso não foi o que foi falado. Então, é questionar as nossas emoções, questionar os nossos comportamentos para trazer uma clareza para o que está realmente empurrando o nosso comportamento e emoção. Porque muitas vezes não é a situação em si, e é como a gente enxerga. Eu gosto muito da frase que é: as pessoas não enxergam as coisas como eles são. Eles enxergam as coisas como... através da minha mente. Exatamente. Então, como eu falei do vaso, né? 5 pessoas podem enxergar essa situação de 5 maneiras diferentes. E isso é algo que a gente precisa questionar. E uma das ferramentas que TCC fala é o registro de pensamentos. Então, para não ser muito complicado e muito burocrático, talvez, esse sistema, porque tem toda uma forma certo de fazer, mas o que eu peço para as pessoas fazerem é começar um journal, começar a anotar, né? Quando você sente que você teve uma emoção que você acha que não foi o que você gostaria, ou um comportamento, tenta pegar isso e ir um passo para trás e perguntar o que estava aqui dentro, não o que era a situação, porque aí o que estava aqui dentro que ajudou isso a acontecer. E a começar a anotar. E o que eu percebo no consultório é que quando os pacientes começam a anotar os pensamentos, eles falam: nossa, tá ruim esses pensamentos, né? Eu sou burra, eu sou idiota, eu não vou ter um bom trabalho, vou perder emprego, vou não sei o quê. E quando a gente começa a ter consciência disso, começa a entender como isso pode estar afetando os nosso performance no trabalho, nossos relacionamentos, nosso self-love, né? Autoimagem, exato. E como isso pode estar afetando. Entendi. Bom, não sei se vocês sabem, né, em 2025, maio de 2025, foi feita uma atualização da norma regulamentadora NR1, e ela diz que agora as empresas são responsáveis, né, pela gestão dos riscos sociais e a promoção da saúde mental, né? Então, esse papo aqui, eu acho que tá bem alinhado a isso, né? Acho que a gente tem que conversar sobre essas coisas antes da gente se sentir mal, né, na nossa vida, no nosso trabalho. E eu dei uma olhada que houve, em 2025 ainda, um aumento de 14,5% de ações na Justiça do Trabalho por questões de burnout, né? Então, em 2022, né, o burnout foi reconhecido pela OMS como uma doença ocupacional. E aí, são milhares de pessoas, né, que ultrapassam seus limites e não estão em ambientes, digamos, de segurança psicológica, né? Então, em relação ao burnout, não sei se você pode dizer alguns sinais de alerta, né, porque em outros lugares, né? E aqui na Unicamp também a gente vive sobrecarregado com um monte de coisa para fazer. E qual seria o sinal que, vamos prestar atenção, né? O que você recomenda nesse caso? Sim, eu acho que tanto burnout quanto burnout, ansiedade, depressão, eu acho que são esses comportamentos e emoções que, né, faz a gente precisar olhar um passo para trás. Mas, por exemplo, burnout, depressão, ansiedade, se eu começar a não querer falar com os amigos, não querer responder mensagem, não querer me cuidar da forma que eu
eu gosto de cuidar, né? Que cada um tem o seu. Eu não querer, não ter motivação, não ter drive, para nada que me traz, né, felicidade, prazer. Tudo isso começa a ser um alerta para a gente, né, precisar não sair, né, do ambiente de trabalho, ou sair só se, né, é isso que a pessoa quer, mas de, né, olhar o que está acontecendo aqui dentro, o que eu estou pensando, né, porque muitas vezes a gente não pode mudar o ambiente, né, a gente pode se a gente quiser, né, mas muitas vezes eu não posso mudar você, vamos supor, eu tenho uma questão com você. Eu não posso mudar você, eu não posso mudar esse auditório, eu não posso mudar essas coisas. Então, é mais trazer o foco para o que está realmente dentro do meu controle, que é eu, né? E meus pensamentos. Então, não é falar que se meus pensamentos estão bem, então deixa o ambiente tá. Não é isso, mas é trazer o foco mais para o que está no meu controle, que sou eu, né? Então, ansiedade, burnout, depressão, o que eu mais falo de alerta é se a pessoa não tem motivação de se cuidar, até minimamente, e se a pessoa evita relações, né, que eles antes cuidavam, né? E pode ser qualquer tipo de relação, amigos, família, whatever. Mas se a pessoa começa a evitar isso e ir para uma bolha, isso é quando a gente tem uma preocupação. E a gente precisa, então, olhar um passo para dentro, que é os nossos pensamentos. Uma coisa que eu gostei muito da palestra, né, do curso, quando eu assisti, foi essa questão dos exemplos, né, da gente perceber algumas situações que, no final das contas, no dia a dia sempre acontece e como lidar com elas, né. Então, eu coloquei aqui uma situação que eventualmente possa acontecer no trabalho, né, que você ficou muito abalado com uma situação que aconteceu e a ponto de ficar com aquele pensamento, às vezes o dia todo, às vezes dias, né, martelando. Como a gente sabe, né, que esse é um pensamento disfuncional, o fato de estarmos martelando aquela ideia por tanto tempo é um sinal? O que você fala? O que você acha? Sim, eu acho que é um momento de questionar. Então, por exemplo, eu fiquei martelando aquele exemplo que eu dei, né, do chefe, e eu fiquei martelando, o chefe olhou para mim, apontou umas coisas para eu melhorar. E no dia seguinte eu fiquei pensando quanto eu preciso melhorar, que ele não gosta de mim, eu não faço um bom trabalho. E isso é o momento da gente respirar. Uma das coisas que eu mais falo é sobre respiração. E muitas pessoas falam, mas eu respiro toda hora. Yes, you do. Good job. Mas é intencionalmente respirar para eu ter clareza e poder questionar esse pensamento. Então, por exemplo, tá. Por que eu estou martelando isso? Porque eu estou chateado. Tudo isso é... Tá. Tem algo que eu posso fazer agora sobre isso? Aí o pensamento vai falando, não tenho. É válido os pontos que ele trouxe, que eu preciso melhorar? Não todos. Ok. Qual que a gente pode pegar pra gente melhorar, se a gente acha válido? Esse aqui. Ok. Então vamos respirar fundo e vamos focar nisso. E se algum momento eu perder emprego porque muitas vezes a pessoa fica, eu vou perder emprego, vou ser mandado embora. Se isso vem acontecer em algum momento, eu lido com isso quando acontecer, se acontecer. Se não, eu vou respirar fundo e focar no meu trabalho, focar no que eu posso melhorar, que eu achei importante para mim. Então, a respiração, eu acho assim, respiração,
meditação e o registro de pensamentos eu acho essenciais, tipo os top 3, para a gente ter mais esse awareness, essa consciência do que passa aqui dentro. E eu não estou falando de meditar 5 horas por dia, estou falando de 5 minutos. Né? As pessoas às vezes falam, eu não consigo meditar. Tá, não faz 5, faz 4. Não consigo 4, faz 3, 2, 30 segundos. Quem não consegue meditar de jeito nenhum? 1 segundo. Fecha os olhos e abre de novo. E amanhã faz 2 segundos, sabe? Então é uma coisa de treinar essa consciência, treinar e escutar a gente. A nossa cabeça manda muitas informações pra gente. A nossa cabeça avisa a gente de muita coisa, mas de tanto pensamento disfuncional, tanto pensamento negativo, é difícil, né, sair na floresta e para encontrar, né, o que realmente o nosso corpo e mente está dizendo para a gente. Assim, uma experiência, né, com a TCC. Depois que eu comecei a fazer terapia, eu vivo um diálogo interno, sabe? Às vezes vem uma situação, eu penso, não, mas não é isso. Não é isso, não, né? Então, acho que esse treino, eu acho que me ajuda bastante no dia a dia, para não reagir tanto, né? De repente, para tentar respirar. Bom, o que eu vou falar, o que eu vou responder, porque não é que eu não fique com raiva, que eu fique triste, né? Que realmente agora eu estou conseguindo regular melhor isso. Todas as emoções são importantes ter. A raiva é importante ter, eu não sei se alguém assistiu Divertidamente, né? Inside Out, fantástico. E todas as emoções são bons, a gente precisa sentir. O problema é quando isso vira uma coisa muito exacerbada, quando a gente tem uma reação muito acima, né? Por exemplo, martelar por 5 dias que o chefe apontou uma coisa. Isso já não é funcional mais, isso é disfuncional. A gente ter uma noção de, nossa, queria ter recebido feedback mais positivo, válido. Quem não? Mas também não precisa martelar por 5 dias. Então, todas as emoções são importantes sentir. Esse reconhecimento não vai fazer parar as emoções, vai ter mais clareza das emoções e mais controle do nosso comportamento. Uma coisa que eu tenho, assim, só compartilhando uma experiência. Hoje em dia, eu me conheço um pouco melhor, né? Então, algumas coisas que às vezes as pessoas falam, tal, eu já sei que é assim e tá tudo bem, né? Mas eu tenho cuidado agora de observar e de... aquela pessoa realmente ela é muito importante para mim, então aquela opinião é realmente muito válida. Então, se ela me falou aquilo, então pode ser que, né, eu possa considerar. E às vezes, né, você recebe algum feedback de um colega, às vezes de um chefe, qualquer pessoa, né, em casa, de um familiar. E às vezes aquilo não é verdade, né? Então é sempre importante a gente escutar as pessoas que realmente fazem sentido pra gente e não se abalar tanto, né, talvez. Bom, e em relação, né, aos pensamentos, esses pensamentos disfuncionais, né? A gente acaba distorcendo um pouco a realidade, né, de certa forma. Então, você falou um pouco de como a gente lidar com essas emoções, né, que vêm. E você acha que esses pensamentos, a forma como a gente reage, de alguma forma pode, digamos assim, impactar na carreira, para de repente evitar certas situações, certas promoções no trabalho, para a pessoa não vivenciar aquela realidade? Porque às vezes a pessoa é muito capaz, só que às vezes ela tem uma autoimagem que acaba sendo distorcida, né? E às vezes todo mundo fala o contrário, mas ela não se reconhece porque aquela parede está muito alta. Sim, a gente fala isso que a gente está sabotando, né? Isso seria self-sabotaging, né? Que isso, né? Os pensamentos disfuncionais, negativos,
eles são tão rápidos e tão automáticos que a gente não percebe. A gente passa cada segundo pensando algo. E isso pode afetar muito a gente, não tanto não só no trabalho, nossa, nas amizades, né, no nossa autoestima. E isso é algo que dentro do trabalho a gente vê muito, por exemplo, as pessoas evitar de fazer alguma coisa, né? Eu não vou fazer a palestra, ou eu não vou me candidatar a essa vaga porque eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente. Então, isso pode fazer muito com a pessoa, né, trave na vida, né? Eu gosto muito do exemplo de o medo, né, que é fruto, né, dos nossos pensamentos funcionais. Isso faz a gente congelar, né, em qualquer área da vida, né? O trabalho é mais uma das, e não é diferente. Então, a gente, né, não ignorar o medo, que eu não quero que entender os pensamentos parecer que é ignorar o que a gente está sentindo. Não é isso. É trazer para o chão, né? Vamos, né? Isso. Então, é algo que pode fazer a gente não avançar tanto quanto a gente queira no trabalho ou qualquer coisa. Assim, não é sempre que a gente consegue, né, fazer uma terapia, né? Então, para quem não consegue fazer uma terapia no momento, ou acho que não é um momento ainda, não é necessário, mas se percebe com esses pensamentos, né, martelando a cabeça, você acha válido procurar uma pessoa de confiança para a pessoa, né, falar para a pessoa, olha, será que faz sentido? Né? Porque às vezes a gente conta uma história, a gente acredita e às vezes aquilo não é verdade, né? Não é real. Eu sempre indico conversar, né, com quem você ama. Ao mesmo tempo, eu acho que isso também pode virar algo disfuncional, se a gente sempre busca no outro validar o que a gente sente. Senão, isso também pode ter um efeito rebote. Então, sempre conversa com quem você ama, certeza, obviamente, porém, não busca sempre a validar, porque senão isso está mostrando que a gente, por si próprio, não consegue falar meu sentimento é válido, porque é real o que você está sentindo, porque você está sentindo. Ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a questionar e trazer mais para o que realmente aconteceu. E não o que eu acho que significa isso que aconteceu. Entende? E para quem não, né, consegue, né, fazer terapia ou não quer, ou enfim, medita 1 segundo por dia, se precisar. E assim, eu indico para meus pacientes, entra no YouTube, de graça. Eu indico, a maioria das coisas que eu indico é de graça. Então, entra no YouTube, coloca 2 minutos de um barulho lá de chuva ou de blá blá blá. Senta, deita no chão, se você conseguir, se não, senta, se não, fica em pé, se não, sabe? Faz isso da forma que você consegue, fecha os olhos e respira por 1 minuto. E à noite, reflete sobre seu dia, reflete sobre como você sentiu, como você agiu e pergunta, o que eu estava sentindo naquele momento? Ah, não sei. Pensa de novo, né? Então, é algo que é um pouco de tempo para a gente meditar, é um pouco de tempo para a gente anotar os pensamentos, mas se a gente consegue fazer 5 minutos isso por dia, isso já ajuda. E para quem está tendo dificuldade de motivação para fazer isso, aí sim eu falo para pegar uma amiga, ou enfim, falar, vamos toda noite ter um alarme para anotar nossos pensamentos, porque às vezes uma cobrança externa, né, sabendo que a amiga está lá fazendo também, isso pode ajudar, né? No início, não é para sempre, é só para engatar um pouco. Só para virar um hábito. Só para virar um hábito, que os hábitos são fundamentais. Certo. Bom, deixa eu ver aqui que eu tinha marcado. Bom, a gente
realmente agora a gente tem ficado muito conectado, né? No celular, e a gente sempre quer responder tudo muito rápido, né? Isso acaba gerando um pouco de ansiedade. E isso também acaba... A gente fica muito exposto, né? Então, por exemplo, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas, né? Que, de repente, se percebeu em algum momento tendo uma crise de impostor, né? O fenômeno do impostor, se isso seria bom evitar. Acho que eu não perguntei sobre isso, então se puder falar um pouquinho. Eu acho que evitar, eu acho que não, mas eu acho que se você percebe que você fica 6 horas por dia no celular, né, nas redes sociais, enfim, tem aquela coisa no celular que você pode ver quantas horas você fica em cada aplicativo, WhatsApp, respondendo coisas. E eu acho que é importante a gente criar alguns limites, né? Tanto também na questão do trabalho. Então, por exemplo, tem pessoas que saem do trabalho e ficam até meia-noite respondendo o e-mail do trabalho. A gente tem que criar alguns limites, porque senão, realmente, não que isso gera ansiedade, mas isso pode contribuir para uma piora da ansiedade do que uma melhora. Então, eu acho que é sempre buscando como eu posso criar limites dentro das minhas possibilidades, né? Eu quero manter meu emprego e por isso que eu respondo até meia-noite. Eu quero manter meu emprego, mas eu posso criar um limite que é não meia-noite, né? Então, eu acho que é mais sobre a gente, de novo, ter a consciência do que a gente está fazendo. Aí um passo para trás, consciência do que a gente está pensando e criar novos comportamentos diante disso, né? Tanto isso é com qualquer coisa, seja síndrome do impostor, burnout, ansiedade, depressão, déficit de atenção. A gente pode listar todo o DSM aqui que a gente vai precisar, né, olhar para tudo isso para a gente entender melhor e mudar daqui para frente. Legal. E qual seria a importância, né, do seu ponto de vista, da autocompaixão nesse processo, né, de autoconsciência e autopercepção? Porque demora um pouquinho, às vezes, né? Sim, sim. Isso eu falo bastante também, que as pessoas, quando eu peço para olhar os pensamentos automáticos e a pessoa está, né, melhorando nisso, e a pessoa, né, um dia tem um pensamento disfuncional e começa a gritar e tudo, aí eles vêm falar, ai, como eu sou horrível, tá vendo? Eu estava melhor e agora eu errei de novo. Autocompaixão é tão importante porque eu falo para a pessoa, você se dando mais bronca em cima do erro fez você mudar? Melhorou a situação? Não. Então, que tal a gente tentar falar, poxa, não gostei disso, obviamente, não preciso ficar ignorando. Mas vamos lá. Vamos lá. Porque eu falo, tipo, com crianças, né? Eu dou o exemplo de crianças. A criança vem, comete um erro, você corrige o erro, aí a criança faz de novo. Você começa a gritar, falar, você é idiota, você sempre faz, você é idiota. Não. A gente tem que ensinar o mesmo tipo de apoio e benefício, né? Benefit of the doubt, ou benefício da dúvida, que a gente vai conseguir fazer diferente do para frente. Eu acho que isso aumenta a probabilidade que o comportamento mude daqui para frente do que o contrário, que a gente só se dando bronca, que aí aumenta a probabilidade da gente continuar fazendo um comportamento que a gente não gosta. Com certeza. Bom, vamos abrir para pergunta. Não sei se alguém tem uma pergunta. Vou descer lá para o microfone, caso alguém queira. Ok. Pergunta? Vamos lá, gente. Eu esperei o microfone. Ah, Vocês. Ó, falei um monte de coisa. Tem muita gente que não sabe o que fazer. E aí, alguém? Pergunta? Vamos lá. Você falou de respirar, esse tipo de coisa. O que você indica no trabalho? A gente no dia a dia, assim, parar um tempinho,
Como que você sugere? Assim, no meio do dia a dia, meio respondendo e-mail, telefone? Sim, não na sua mesa começar a fazer... Sim, entendo, sim. Eu indico se a gente tem que entender, às vezes a gente precisa de um segundinho, se a gente conseguir, né, sem pessoas perceberem, mas o que eu indico é levantar, ir no banheiro, talvez, ou andar até o banheiro, ou andar pegar uma água, e esse caminho fazendo a sua... da forma que dá, né? Porque o que a gente quer fazer com a respiração é colocar tempo e espaço entre situação e reação. Então, se a gente consegue dar um pouquinho de tempo e espaço, por exemplo, de levantar, pegar uma água e voltar, talvez isso já faz a gente, né, lembrar dessa conversa, por exemplo, e, né, ter uma reação diferente do que se a gente não tivesse levantado e pegado uma água. Né? O que eu busco muito é fazer o que dá, não meditar por 8 horas. Tem que fazer o que dá. O que dá agora é eu levantar, pegar uma água. Eu vou respirar lá. Indo, voltei, talvez eu sinto diferente. Lulu, eu queria entender um pouquinho melhor o que vocês estão falando quando dizem sobre pensamento disfuncional. Achei que ficou um pouquinho vago, não entendi direito isso. Sim, é uma ótima pergunta. Então, TCC fala, por isso é difícil às vezes a gente entender porque tem tantos nomes, né? Pensamento disfuncional, pensamento negativo, pensamento distorcido. De verdade, tudo isso é para a gente falar que é algo que vem, né, que atrapalha a gente. Então, por exemplo, é um pensamento catastrófico, um pensamento de tudo ou nada. Então, por exemplo, o pensamento tudo ou nada é, como eu dei o exemplo do trabalho, né? Eu tá na reunião e o chefe aponta umas coisas, eu já vou para o extremo de ele vai me mandar embora, ele não gosta de mim, então vai para esse lado extremo que é algo que não ajuda. Então é um pensamento que pega a realidade e fica exacerbado, né? E isso pode ser, depende, né, o que a gente passou na vida, mas muitas vezes os pensamentos disfuncionais são uma memória lá atrás que um professor de matemática X falou uma vez para você que você não era bom em matemática e neste momento a memória vem mais de uma forma agora em pensamento de eu vou ser mandado embora, eu não sou bom em nada, né? Então pega a nossa memória, pega uma situação agora e faz a gente sentir algo que talvez não está acontecendo, né? Então, o que de fato está acontecendo é a realidade e um pensamento distorcido é o que eu estou enxergando da situação, baseado na minha história, minha ansiedade, ou enfim, tá? Então, é mais isso. Mas tem vários nomes para esses pensamentos, mas isso é alguns exemplos. Eu queria fazer uma pergunta a respeito da depressão. A depressão tem um período, né? A pessoa passa por um período, pode ser longo, pode ser curto, ou às vezes a pessoa nem se lembra do tempo que teve depressão. A partir do momento que você consegue sair da depressão, ou a gente nunca sai da depressão. Você consegue voltar à sua vida normal e depois disso, né, ela te acompanha de uma maneira menos intensa. Você acha que em algum momento você consegue dizer assim, não tenho depressão?
Sim, eu acho que depende, né? Porque tem pessoas que têm uma predisposição genética por depressão, porque tem toda a questão genética também, mas, por exemplo, eu acho que o que a gente às vezes se pega nisso é que a gente tem memória. A gente lembra da depressão, a gente lembra da fase da depressão, ou pelo menos alguns momentos, algumas coisas mais que mais impactou a gente lembra. Então, você não vai parar de lembrar do que se passou. Então, eu acho que você pode sim sair da depressão, obviamente, mas eu acho que a gente esquecer que aconteceu, isso não vai acontecer. Então, é importante que a gente se acolhe no momento que a gente está melhor, né, da depressão, e a gente se abraçar e falar, tá tudo bem, e agora estou, né, em vez de, o que eu falei agora, que a gente fala, ai, como é que eu deixei isso acontecer? Como que eu fiquei depressivo? Como que eu fiz? Que horrível! Ok, pensamento, obrigado, ajudou bastante. Então a gente precisa tentar trazer um compaixão e empatia para nós mesmos, para isso não voltar. E qual seria o melhor método para você seguir em frente sem para que isso não retorne, né? Quer dizer, os pensamentos que você vai ter, talvez você não vai lembrar de tudo. Muitas coisas se perdem dentro do quadro de depressão. Quando a depressão é severa, você perde um monte de coisa. Não lembra, não sabe, não tem certeza. Então, quando você começa a retornar pós-depressão, com tratamento, medicação, qual seria a melhor coisa a se fazer? No meu caso, ela falou assim, você tem que procurar acreditar em alguma coisa que vai te ajudar. Mas fica mais difícil você acreditar em alguma coisa que você não consegue saber no que você deveria procurar alguém, o que fazer, né, nessas pós-depressão. Não pós, né? Não. Sim. Aquele período, pós-período de depressão. Sim. Uma coisa que eu indico é como a Sandra também falou, que você faz a manutenção da terapia, o processo que você identificou, porque a tendência a gente melhorou, né? E a gente livre da psicóloga, yes! A gente precisa fazer uma manutenção, né, para não ter recaída. Isso pode ser uma vez por mês, isso pode ser menos frequente. E tem também as coisas que você falou, tem algumas pessoas que falam para buscar algo que você acredita, enfim, isso é válido. E também tem, né, aquelas coisas típicas que a gente escuta, mas que são importantes, felizmente, infelizmente, que é a gente movimentar o nosso corpo, a gente ficar no sol, a gente comer bem, O que eu falo para as pessoas você pode sentar lá no banquinho lá fora por 5 minutos? Posso? Então vai. 5 minutos não vai fazer nada no sol. Vai fazer mais do que isso não. Então eu não estou falando para você viajar para a praia, ficar no sol e ficar correndo maratona. Eu estou falando que você pode andar um círculo lá fora por 5 minutos? Posso, mas parece pouco. Não é pouco. Isso ajuda a depressão não ter uma recaída para aquela situação que você estava. Então, exercício físico, yoga, meditação, qualquer coisa que você gosta, tenta fazer pelo menos algum minuto, um pouco por dia. Né? Você acredita que quem passou por uma depressão, não sei se é severa, não sei como, ele consegue recuperar o que você perdeu com a depressão? Tipo, lembranças, coisas que você aprendeu e você não consegue desenvolver mais, diversas coisas.
inclusive a força física, a depressão aparece. Bom, eu acredito que sim, que eu senti isso. Você consegue recuperar essas coisas com o passar do tempo? Ou tem alguma fórmula de se fazer alguma coisa para que você tente voltar a ser normal? Ou não normal, o que você era antes. Né? Talvez não fosse normal, mas o que a gente era antes. Sim, eu acho que, de novo, a gente não... você é uma pessoa diferente hoje do que você era ontem, do que no dia antes disso. Então, todo dia nós somos diferentes, né? Então, eu acho que voltar como a gente era antes, isso não existe a cada segundo, né? Então, cada segundo somos uma pessoa diferente, seja com mais conhecimento, mais cansado, mais whatever. Então, eu acho que um ponto é aceitar isso, que essa questão de voltar é uma coisa que, de verdade, a gente está sempre crescendo e mudando, e isso é bom. Agora, com questões de falha de memória, forças, algo assim, eu acho que é muito importante a gente fazer terapia, que é uma coisa que treina essa memória e treina ver se voltam as lembranças. Mas isso é uma coisa bem específica que não acontece com todo mundo que tem depressão. Então é uma coisa que precisa ser treinado com um profissional para ver se volta a memória. É tipo do Covid, né? Pessoas que perderam o senso de cheiro. Não era só esperar ver se volta, era treinamento, né? Com o oftalmo, né? Oftalmologista. Otorrista, whatever, starts with an O, eu acho. E você precisava fechar o olho, sentir cheiro de várias coisas, então era treinamento. Então a mesma coisa para memória, né, com depressão. Então sim, é possível, mas precisa treinar, né? Isso. E você acha assim, que você estava falando, a gente parar, pensar, voltar um passo atrás para tomar as decisões ou para mudar de opinião, né? É mais importante esse conhecimento que a gente adquirir do que ficar buscando alternativas que às vezes aparece alguma coisa que possa ajudar. Então, tudo isso que você disse, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca vi ninguém falar nesse que você dá um tempo, parar, pensar e voltar para depois decidir, né? A gente já vem as coisas na cabeça e automaticamente você já vai, o que vai vindo você vai dizendo, respondendo, fazendo. Então essa é a melhor alternativa. Eu acho que melhor ou pior depende muito de cada pessoa, né? Então tem algumas pessoas que se identificam bastante com esse exercício que eu expliquei aqui, e tem algumas pessoas que não, e que se identificam com outras ferramentas, e tudo bem também. Então, para mim, eu acho muito importante, né, e por isso que eu tento falar bastante sobre, porque eu acho que às vezes é pouco falado, mas eu acho que cada pessoa tem que ver o que funciona melhor para eles, porque não é uma ferramenta só que vai funcionar para todas as pessoas. Então, é uma coisa que eu acredito que é importante, ao mesmo tempo tem que ser importante para a pessoa, senão não faz sentido. Tá bom, obrigado. Nada. Gostaria de fazer uma pergunta? Oi, Nick. Olá. Nick, eu queria falar com você um pouquinho sobre o burnout, que foi uma coisa que ela comentou, né, até nos aumentos. Eu acho que hoje em dia a gente passa bastante por isso, porque a gente está monitorando e as coisas acontecem muito rápido. E eu falo um pouco sobre experiência pessoal também, que eu já tive.
E eu queria ouvir de você, né? Acho que uma coisa que me ajudou muito a sair disso, ou a não me deixar entrar nisso mais de uma vez, é entender que eu não sou só isso, eu não sou só o meu trabalho, eu não sou só uma depressão que eu tive, eu não sou só isso. Eu tenho a Mari que gosta de ler, eu tenho a Mari que gosta de não levantar da cama e ficar assistindo uma série durante 3 horas, eu tenho a Mari que gosta de ir na casa dos meus amigos, tenho a Mari que trabalha, eu acho que tem um pouco muito de... Mas dessa questão de que a gente se identifica muito hoje em dia quando a gente conhece alguém, é tipo, o que se faz? A gente se considera como se aquilo fosse tudo, ou 99% da nossa vida. E o que eu queria perguntar para você é quais são as estratégias que você diria que é importante para a gente fazer para que a gente não se deixe cair neste burnout? Eu acho que isso é muito bom, que você falou de, né, a gente tem várias Maris, né? Então, tem na faculdade, eu lembro que um estudo que estava falando sobre como nós temos diversos faces, né? E isso foi transformado em outras coisas. Nós temos vários papéis na vida, né? Amiga, você só até nos relacionamentos, você é namorada, você é amiga, você é filha, você é irmã, você tem tantas... Vocês e você, né, e também na questão do trabalho, hobbies, eu acho que a gente abraçar que nós somos muitas coisas. Nós não somos uma coisa só. Você não é apenas amiga. Você tem diversos papéis na vida. Primeiro, aceitar isso. Aceitar, acolher e tentar, aquela coisa que eu falei, tentar dar um pouquinho de você naquilo, por exemplo, da série, que você gosta. Então, se você, vamos supor, muitas pessoas falam, eu tô tão cansado depois do trabalho, eu não quero fazer nada. Ok. Eu não tenho tempo de assistir 3 horas de série, mas eu gosto muito. Nossa, meu hobby eu amo. Você pode assistir um pouquinho? Você tem um pouco... É essa pouquinho que eu vou trazendo. Às vezes a gente também se sabota falando que eu quero ser o melhor no trabalho, melhor no assistir série, no melhor amiga, melhor irmã, melhor não sei o quê. Então, é a gente começar a quebrar e falar, eu não posso falar com a minha amiga por 3 horas no telefone hoje. Então eu não vou mandar nada. Por quê? Você pode mandar uma mensagem, não falar no telefone por 3 horas, é alimentar essas suas faces, papéis, um pouco pelo menos todos os dias, que a gente se sabota falando, se eu não vou fazer o melhor, nem faço. Se eu não vou dar toda a atenção para essa série agora, 100% de mim eu nem vou assistir. Se eu estou esperando para ter total foco na série, eu nunca vou assistir. Ou eu nunca vou mandar mensagem para minha amiga. Eu vou fazer o que dá hoje, em vez de pensar em um dia quando eu estou com a melhor disposição para isso. Então, fazer um pouquinho do que te faz bem, né? Não esperar por um dia que você vai conseguir fazer tudo perfeito. Aquela coisa do perfeccionismo, isso contribui também para o burnout também, da nossa parte, né? Da gente querer ser perfeito como namorada, perfeita como, né, no trabalho. E isso acaba... Não dá. Mas dá para eu dar um pouquinho de mim todos os dias em todas essas áreas. Isso dá. Faz o que dá e não espera o momento que tá tudo alinhado no céu para isso. Tá? Obrigada. Eu acho que às vezes a gente se trata muito pior que os outros, né? Esse negócio que quando você comete um erro, aí na hora você pensa, nossa, eu sou burro, eu não sirvo para nada. É uma coisa que me ajudou muito nesses casos, né? Eu comecei a pensar se eu falaria isso para um amigo meu, né? Ou para uma pessoa que eu amo. Porque, né, acho que a gente às vezes esquece que
a gente tem que se amar, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho que tratar tão bem quanto as pessoas da minha família. Então, não sei se tem algum comentário, alguma dica, se essa é uma boa ferramenta, né? De assim, putz, eu cometi um erro, né? Então, antes de eu me criticar, me falar essas coisas, uma coisa que me ajudou muito, eu comecei a pensar assim, pô, se fosse o meu melhor amigo nessa situação, né? Eu ia falar pra ele que não, tudo bem, tipo, você é um cara mó legal, isso foi só um detalhe, né? Que eu acho que às vezes quando é com a gente perde essa noção. Eu tô muito feliz que você trouxe isso, que eu uso muito isso. Quando eu falei de questionar os pensamentos disfuncionais, isso é uma das perguntas que eu peço para os pacientes fazerem, que é o que você falaria para sua amiga, ou enfim. E normalmente é isso que acontece. A pessoa fala, não, eu falaria tudo bem, eu falaria... Aí eu pergunto para eles, mas então por que não tudo bem para você? Mas por que isso, por que aquilo? Então, isso é a definição de um pensamento disfuncional, ou negativo, enfim, que é quando como você ia reagir para um amigo e para você é muito diferente. Eu disse que é um gap muito grande. Então, você consegue enxergar com mais clareza, quando você se faz essa pergunta, você consegue ver com mais clareza, peraí, algo não tá certo, porque para meu melhor amigo eu não falaria isso. Então, para mim, eu tô aqui só... Então, isso é o tempo e espaço para você ter esse momento de fazer essas perguntas para si mesmo, para refletir e talvez fazer um pouco diferente. Mas isso é um excelente exercício, que é o que eu falaria para uma amiga, ou pega alguém que você, né, sempre usa a mesma pessoa se quiser, né? A sua amiga, eu falaria isso para... Não, ok. Em vez de, às vezes, ir pelo buraco sem fim, no sentido de, por que eu falo comigo assim? Isso é bom fazer na terapia, mas no dia a dia você está no trabalho, não tem como você ir buscar por que eu falei assim. Mas, pelo menos, o que eu posso fazer agora? Eu posso pausar, reconhecer e talvez fazer algo diferente, que é, eu não falaria com minha amiga assim, então eu vou modificar um pouco como eu estou pensando de mim. Meu problema é mais acho que com as coisas que saem do meu controle, porque às vezes eu tento, por mais que eu tente pensar antes de agir, e conforme, por mais que eu melhore as coisas no meu tempo, parece que as regras da universidade sempre exigem que eu faça as coisas muito mais rápido. Então, por exemplo, sempre falam que cada um tem o seu tempo, mas todo mundo vai ter o mesmo tempo de bolsa, todo mundo vai ter o mesmo tempo para se formar. E às vezes acontece de ser jubilado, de ser desligado da universidade por algum motivo, e você entra com um pedido de reconsideração. Nesse prazo, você já fica ansioso. Você não garante que o professor vai aceitar o seu pedido. E já acontece, às vezes, o professor não aceitar, mesmo com atestado médico, e você acaba tendo que entrar com recurso. E aí fica um ano esperando, vai para um lugar, volta para outro, vai para um lugar, e nisso você fica, por mais que você pense, sabe, isso é uma coisa fora do controle, e eu não sei muito como lidar com isso. A minha resposta, eu não sei se você vai gostar. Por quê? A resposta mais direta é: se está fora do seu controle, está fora do seu controle. Infelizmente, de novo, isso é bom? Não. Eu posso fazer algo sobre? Não. Eu posso fazer algo sobre? Aí a gente tem que pensar, se tem algo que eu posso fazer, por exemplo, mandar e-mail para o professor, pegar atestado médico, vamos supor, eu fiz tudo que está no meu alcance para fazer,
eu não tenho mais o que fazer, só se eu tenho uma outra ideia. Então, aí vem um pouco da aceitação da situação. Por exemplo, aceitação, eu nunca quero dizer que isso significa que tá tudo bem. Que as pessoas às vezes acham que aceitar algo significa que eu estou falando que tá ok. Não. Aceitação é eu entender que a situação é essa situação. E eu já fiz o que está no meu alcance para melhorar essa situação. Não há mais algo para eu fazer para melhorar essa situação. Então agora eu preciso trabalhar na minha parte de eu fiz o que eu pude. Se amanhã eu tenho alguma outra ideia para fazer, para melhorar essa situação que está no meu alcance, eu faço. Se não, eu já fiz o que eu pude. Agora, se alguém está tendo alguma dificuldade, né, na faculdade, por exemplo, de tempo e tudo, aí eu sempre indico, não necessariamente pela universidade de fazer, né, mas pelo aluno de buscar se tem algum, por exemplo, essa questão de cada um tem seu tempo, né? Então, muitas pacientes que eu atendo também têm, né, learning disabilities ou déficit de atenção, coisa assim, que atrapalha muito nessa questão do tempo, processamento de informações, tempo, processamento de, né, anunciados nas provas. Então, é algo que eu indico às pessoas, se isso está recorrente, da pessoa buscar uma avaliação para entender se não há algo a ser mais investigado, né, dentro da pessoa para ver mais profundo. Tinha uma perguntinha? Tem gostaria? Sim. A gente se questiona muito, né? Muita cobrança, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que dar conta de tudo. Como gerenciar a ansiedade de querer fazer tudo perfeito? Isso é uma coisa que eu acho que muitas pessoas sentem, né? Pelo menos em alguma área na vida a gente tem essa, eu quero fazer tudo. Então, uma das coisas que eu indico é, primeiro, aceitar, você não vai conseguir fazer tudo. Você não vai. E tudo bem. Você não vai ser perfeita. Tudo bem. Você quer fazer um pouco melhor do que você está fazendo agora nessa área da sua vida? Mas querer fazer tudo, isso já é um pensamento disfuncional. Porque eu não posso. Isso só me atrapalha, porque coloca metas que eu não vou conseguir. Ninguém consegue fazer tudo, ninguém vai ser perfeito. O que eu posso me dizer é: eu não vou conseguir fazer tudo bem. O que eu posso fazer hoje? Por exemplo, é 7 da noite. Você chegou do trabalho e você chega, eu quero limpar a casa toda, eu não vou dormir até limpar a casa toda e vai brilhar. Você está se sabotando. Porque você sabe, ou você não vai conseguir fazer isso, ou 2, você vai conseguir e a que custo, porque você vai dormir 3 da manhã porque você limpou a cara. Respira. Eu não vou conseguir fazer tudo. O que eu posso fazer hoje? Tudo. Não. Não, cabeça. Thank you. Tenta de novo. Eu vou limpar a cozinha e o quarto. Tá, isso é realista? Que eu consiga fazer esses ambientes hoje? Sim. Ok, então bora. Amanhã eu faço a sala. Então já vai criando estratégias para você, né, no dia seguinte também, para você concluir o que você quer concluir, né? Mas não se sabota, né, de falar eu quero fazer tudo agora e tudo perfeito. Você não vai conseguir e tá tudo bem. Se falar e se repetir para si mesmo, tá tudo bem. Muito bom. Bom, gente, a gente está encerrando
por aqui. Obrigada, Nicole, por ter vindo de São Paulo até aqui para falar com a gente, para nos alertar sobre várias coisas. Obrigada mesmo. E eu acho que eu queria também agradecer a presença de todo mundo, né? Os que ficaram, esse pessoal que não conseguiu ficar, de repente, por ter outro compromisso. Eu queria agradecer, né, a direção do Instituto por ter proporcionado esse momento para a gente. Agradecer o pessoal da CAFI, a Salles, a Kiel, né, que também colaboraram bastante para que você estivesse aqui. Gostaria também de agradecer o pessoal do suporte, o Cezinha, lá do Centro de Computação, e o Diego, por estarem aqui dando esse apoio para a gente. Também o pessoal do acolhimento, a Elaine, né, a Bruna, a Regina, todo mundo que está aqui. A gente não faz nada sozinho, né? Então, é muito importante e é muito bom saber que a gente pode contar um com o outro. Então, o pessoal da biblioteca, né, por tudo, por hoje, por todos os dias. E eu vou ler, porque senão eu posso esquecer alguém, né? Então, mas eu sei onde todo mundo viu. Sei até quem está dormindo, quem está ansioso, eu sei, mas eu vou ler para não correr risco de esquecer alguém. Amélia, Aires, Gra, Lula, está lá no fundo, Marcelo, que está fazendo um tratamento de saúde, está aqui, Paloma, a Silvia, que está lá em cima, o Gabriel Henrique, que não está aqui, não pôde vir hoje, o Gabriel, Isabela, Gorete, a Laurinha, a Isabela, a Isa, o Vitor, a professora Helene, que não está aqui também, mas que ela dá todo o apoio pra gente. E por tudo, obrigada por tudo mesmo. Então, para encerrar, eu gostaria de saber, doutora Nicole, se você tem alguma última recomendação, uma mensagem final. Mensagem final? Tão sério? Espera aí. Pensar uma boa, né? Eu acho assim, não espera até tenha um problemão para buscar ajuda. Tenta utilizar algum recurso que eu falei, ou não que eu falei, se você não gostou, tudo bem. Mas tenta não esperar até estar muito ruim. Tenta fazer algo diferente antes. E buscar ajuda, pode ser um psicólogo, psiquiatra, ou pode ser alguma coisa como sair para caminhar no seu almoço por 5 minutos. Tenta fazer algo antes que tenha um problemão que é mais difícil a gente sair daqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Agora a gente vai ter um cafezinho ali no espaço de acolhimento. Olha, a gente teve sorte. Foi inaugurado essa semana. Então tem um cafezinho, tem um chazinho, tem um bolinho. Então, obrigada mesmo pela presença de vocês. Obrigada, Sandra. Eu não estaria aqui sem você ter assistido aquela aula da Kátia Porto. Então, inclusive, eu mandei push de divulgação, ela falou para mandar um beijo para você. Obrigada, Sandra. Obrigada. É isso, gente. Obrigada, pessoal.